E o encontro das duas equipes no Mundial de Clubes vai possibilitar que os dirigentes possam conversar acerca do retorno de Michael ao Flamengo. Meus irmãos rubro-negros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras. No vídeo de hoje vou falar a respeito de Flamengo e Boa Vista, que se enfrentam hoje no Maracanã, o último jogo do Flamengo antes da partida para o Mundial de Clubes. Vou falar também sobre Michael, que pode estar de volta ao Flamengo daqui a algum tempo. Vou falar também sobre o destino de Eric Pulgar, o que faz Eric Pulgar no Flamengo, vamos comentar sobre isso. Vou falar também sobre a contratação do Isco, jogador espanhol, sobre quem já tanto falei, que melou lá na Alemanha e agora o jogador fica outra vez disponível para ser contratado pelo Flamengo. Mas antes, eu gostaria de pedir a você, irmão rubro-negro e irmã rubro-negra que ainda não segue o nosso canal, por favor, siga o canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras, deixa o like no vídeo, nosso canal cresce todos os dias, um crescimento pequeno, é verdade, mas cresce e isso é o que mais importa. Estou gravando o vídeo de hoje um pouco mais tarde do que o normal, porque vocês sabem, quem me acompanha lá no TikTok já sabe, eu sou advogado, tiro a minha camisa aqui, boto a roupa do Flamengo, gravo vídeo para vocês, é uma correria tremenda, mas cada novo seguidor, cada curtida nos vídeos me motiva muito a seguir esse trabalho. Me ajudem a chegar a outros irmãos rubro-negros, tem só 45 milhões pra gente atingir. Vamos então começar falando sobre Flamengo e Boa Vista, que se enfrentam hoje pela sexta rodada do Campeonato Carioca, né? O Flamengo, que é o líder da competição, e o Boa Vista, que é o lanterna. Boa Vista é o lanterna da competição e procura aí sair dessa situação incômoda. É nada mais, nada menos do que o último jogo, o último teste do Flamengo antes da partida para o Mundial. O Flamengo vai embarcar para Marrocos amanhã, dia 2 de fevereiro de 2023, e encara essa partida contra o time de Saquarema como um grande teste. Aliás, as informações que circulam até o momento são de que o Flamengo vai jogar com jogadores titulares. É provável que não entre com o time totalmente titular, mas que os titulares possam entrar durante a partida, justamente para dar ritmo de jogo. E a gente espera que de fato isso funcione, porque a gente sabe, quem assistiu a partida da final da Supercopa do Brasil, que o time parecia estar morto. O Vitor Pereira permitiu que os jogadores titulares jogassem algumas partidas do estadual, justamente para que na Supercopa estivessem no melhor da condição física, mas o que a gente viu foi algo completamente diferente. Eu espero que de fato no Mundial, o preparo dos jogadores esteja melhor. Alô Mário Monteiro, vamos preparar esses jogadores aí fisicamente. Qual é a provável escalação do Flamengo? O Flamengo deve entrar com Santos, Mateuzinho, muita gente na bronca com o Santos, mas é o que tem. Ou é Santos, ou é o Matheus Cunha, ou é o Hugo Souza. Quem vocês preferem aí? Santos, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Felipe Luiz. Rodrigo Caio mais uma vez tendo oportunidade. Eric Pulgar, sobre quem vamos falar daqui a pouco. Gerson ou Vidal, né? Tomara que o Vidal queira acertar passes pelo menos hoje. Matheus França, Marinho, Everton Cebolinha e Pedro. Você assiste esse jogo na Band ou na Band Esportes, né? Boa sorte então ao Flamengo. E agora, gente, vamos falar sobre Michael. Já gravei alguns vídeos sobre o Michael lá no TikTok, Dom Ian Saudações Rubro-Negras. Se você não segue, vai lá, mais de 6.100 seguidores, crescimento exponencial em apenas 4 meses e seguindo apenas o Flamengo. Gravei vários vídeos falando do Michael. E eu até falava o seguinte, cadê a palavra, Michael? Onde é que fica a palavra? Não era o Michael que estava apalavrado com o Marcos Braz? Marcos Braz falou, não, ele tem uma palavra comigo, de quando voltar ao Brasil jogar no Flamengo. Ele que foi vendido em 2021, né, por 45 milhões de reais ao Hilal, cerca de 8 milhões de dólares, né? Não queria, estava numa boa fase ali em 2021 com o Renato Gaúcho, ele que foi um jogador que veio na época do Jorge Jesus, depois Jorge Jesus vai embora, quase não consegue utilizá-lo, e aí ele perde espaço no Flamengo, muito questionado. Ele estava na mesma barca que o Léo Pereira, que o Gustavo Henrique, né?
E aí depois ele consegue uma ascensão com o Renato Gaúcho, dando muita liberdade para ele ali na ponta esquerda. Por isso despertou o interesse do Al Hilal, que está inclusive no Mundial de Clubes e pode ser o adversário do Flamengo. E, segundo informações, né, aí falando do Jorge Nicola, e depois nós apuramos e é real, o que pode acontecer? O Marcos Braz, Bruno Spindel vão aproveitar esse encontro dos dois times lá no Marrocos e vão tentar conversar a respeito do jogador. Acontece que o Al Hilal tem um problema, é o mesmo problema que atingiu o interesse do Grêmio, por exemplo. Lembra que há algum tempo atrás o Renato Gaúcho estava em contato direto com o Michael para jogar no Grêmio? Depois, inclusive, o próprio Palmeiras, da Leila Pereira, entrou em contato com o jogador. Então, todos os times interessados no Michael têm um problema a enfrentar, que é a punição que a FIFA atribuiu ao Al Hilal, o transfer ban, né? O banimento de transferências que é aplicado a equipes que compram e não pagam transferências internacionais. Então, o Al Hilal está há 2 anos impedido de adquirir novos jogadores, de fazer novas aquisições. Já se passou 1 ano, mas ele ainda está sob o manto dessa punição, vamos dizer assim. Então, o Al Hilal, se ele se desfaz do Michael, ele não consegue repor a posição. Então o Al Hilal falou, ou a FIFA me libera, ou vocês me ajudam a fazer com que a FIFA me libere dessa punição, ou o jogador Michael, de 26 anos, não vai ser repatriado. Essa é a questão. Que os dois clubes vão conversar sobre o jogador? Vão. E aí é que eu quero ver se a palavra tem peso ou não nesse negócio aí. A palavra empenhada entre Michael e Marcos Braz. A torcida do Flamengo certamente ficaria feliz, não é verdade? Ou não? Gostaria de saber a sua opinião, coloca aqui nos comentários. Você gostaria de ver o Michael, quando eu tô feio, esquece, de novo no Flamengo? Por favor, deixa a sua opinião. Agora, tem um jogador que tá no Flamengo, mas parece que não tá. Falei sobre ele, parece que vai ter oportunidade hoje contra o Boa Vista. Tô falando do Eric Pulgar. Eu vi gente, inclusive, falando na partida contra o Palmeiras na Supercopa. Vem cá, o Eric Pulgar tá no Flamengo ainda? Ele foi contratado? Foi uma ilusão aquela coletiva de imprensa? O Flamengo pagou aí 10 milhões de reais, 2 milhões de euros para a Fiorentina, mesmo, ou é mentira? Porque assim, o jogador parece que não é visto. Aí sai o João Gomes, o Vitor Pereira, claro, que é um jogador semelhante, mas mal dá oportunidade ao Pulgar. E aí, lógico, já começam a surgir rumores, tal como acontece com qualquer outro jogador que fica no banco do Flamengo. Aconteceu com o Pedro, aconteceu com o Vidal, né? Pedro, inclusive, quase vai para o Palmeiras. Vidal, inclusive, teve interesse lá do México, Estados Unidos, enfim. Agora, o Pulgar está interessando ao Sevilha. Mais uma vez, Jorge Sampaoli querendo levar um jogador do Flamengo, hein? Já quis levar o Gabigol, agora está querendo levar o Pulgar. Só que o negócio é o seguinte, o Pulgar fica no Flamengo. Ele quer ficar no Flamengo, só que ele quer ter mais oportunidades. Vejam, o Pulgar jogou só 10 partidas desde que ele chegou ao Flamengo. Chegou na metade do ano passado. É muito pouco para um jogador de seleção chilena e para um jogador que até agora há pouco estava na Fiorentina. Então merece mais oportunidades. Eu vejo gente falando, ele não mostrou para que veio ainda. Mas, poxa, quando ele entra é sempre no segundo tempo. Poucas partidas começou jogando. Vou repetir, são apenas 10 jogos no Flamengo. Então, as pessoas começam a falar aí sobre possíveis interesses dele, vindos da Europa. O Sevilha se mostra interessado, mas está interessado também em outros 2 jogadores para a mesma posição. E a gente espera aí que realmente se olhe com um olhar um pouco mais carinhoso em relação a ele. Temos o Vidal também, é verdade, mas o Vidal, até pela idade que tem, eu acho que não tem a mesma vitalidade que tem o Pulgar, né? Então, Pulgar segue no Flamengo, segue motivado, mas tem que ter mais oportunidade. Agora eu vou voltar a falar sobre um cara, eu gravei sobre ele, teve mais de 120 mil visualizações, muita gente comentando lá no TikTok, Dom Ian Saudações Rubro-Negras. Vou falar do Isco, o Isco que muita gente pensou que poderia ser a contratação a nível mundial, que o Marcos Braz prometeu e acabou iludindo a torcida, porque não vem, né? Não vem mais contratação a nível mundial para o Flamengo, essa é a realidade. Pelo menos para o Mundial, não. O Isco, ele estava no Sevilha, né? Falando novamente do Sevilha, foi liberado para negociar antes do término do contrato e poderia vir para o Flamengo, inclusive sem precisar pagar nada. Só que aí foi anunciada
a negociação com o Union Berlim da Alemanha. Mas, quando a torcida já não tinha mais esperanças, o diretor de futebol do clube alemão, Oliver Runner, falou que o acerto foi encerrado em razão das condições do contrato do jogador. Então, o Isco segue livre no mercado. E claro, a torcida do Flamengo não perde tempo. Alô, Marcos Braz. Muita gente falando que ele seria uma boa alternativa pro Arrascaeta, que, convenhamos, estava morto também fisicamente. Não sei o que está acontecendo com os jogadores do Flamengo. Tinham comido uma feijoada antes da Supercopa. Seria bom para substituir até mesmo o Everton Ribeiro. Jogador que tem 30 anos, uma história na Europa, ganhou tudo lá no Real Madrid, né? São 353 partidas pelo Real Madrid, 53 gols, 57 assistências. Então eu pergunto também sobre o Isco. É hora de atacar e fechar a contratação do Isco definitivamente? Será que a torcida do Flamengo ficaria feliz com o Isco no Flamengo? Será? Bom, quero saber a opinião de vocês. Obrigado a quem ficou até esse momento do vídeo. Por favor, deixa o like, segue o canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras. Isso é importantíssimo para que nós possamos continuar crescendo. Isso aqui é Flamengo. Saudações Rubro-Negras. Vejo você no próximo vídeo. Fui!